Bom dia, meu povo. Boa tarde, meu povo. Boa noite, meu povo. Tô aqui, né, gravando esse vídeo justamente porque o livro, o poema Profissão de Fé é um poema bem difícil, né? E acho que muita gente vai ter dificuldade na hora de fazer a atividade. Eu resolvi deixar um videozinho pronto aqui com análise da poesia, que é a mesma análise assim que a gente tem na sala de aula, né? Só que aqui é sendo mais objetiva, né? Que é para o pessoal que faltou também as aulas poderem estar vendo esse vídeo e fazer a atividade, né? Vocês sabem aí, chamei um professor convidado, né, para fazer um trabalho com vocês aí, enquanto eu vou precisar me ausentar, né? Então, a gente, eu pedi para ele passar algumas atividades sobre os poemas que a gente vai trabalhar durante essa semana, que é o Profissão de Fé e o Lendo Ilíada. Então, e as pombas, né? As pombas eu acho que ele não vai precisar. Eu estou pedindo para ele duas aulas para vocês fazerem atividade, né? Essa profissão de fé talvez até demore um pouco mais, e uma aula para correção. Então, aí, como está previsto aqui, né? Seis aulas, eu acho que seis aulas dá para a gente realizar esse trabalho, mas caso vocês forem muito rápido, ainda tem o Lendo As Pombas e Raimundo Corrêa para a gente analisar também, né? Enfim, então vamos lá aqui, ó. Profissão de fé. Muito bem. Só lembrando aqui para vocês, começando pelo título do poema, né? A profissão de fé é uma parte, né, durante a missa, que é justamente a parte onde você vai recitar, você vai declamar a sua fé, né, na missa católica. É lá que até tem a oração do credo, né? Eu falo, não quero Zeus Capitolino. Capitolino é um templo em homenagem a Zeus, lá na Grécia. E ele justamente era um templo que exaltava Zeus como uma figura imponente, né? Então, por isso aqui ele está colocando aqui na entrada desse poema, né? Justamente que ele não quer, né? O Zeus Capitolino, ele não quer Hercúleo e Bélio, né? Ou seja, com um aspecto descomunal, talhar no mármore divino com o carro-martelo. O carro-martelo é a ferramenta do escritor. Ele está dizendo que ele não quer esculpir essa imagem tão bela, né? Eles que não quer, e depois a gente vai ver que ele fala o quê? Que ele não quer fazer o trabalho do escultor, em que ele quer fazer um trabalho semelhante ao do Ourives, porque para ele escrever é semelhante ao Ourives. Aí que outro não eu, a pedra corte para brutal, erguer de Atene, né, Atena, né, que é a forma espartana, né, de escrever, o altivo porte descomunal. Ele bota Atene justamente para dar, eu acredito que seja por causa da, do ritmo, né, do texto. Atena, a vogal, talvez mudasse a estrutura, né, que ele queria. Enfim, ele está dizendo então, que outra pessoa, né, faça o trabalho, né, de esculpir a Atena, né? Aí, mais que esse vulto extraordinário que a sombra à vista seduz-me um leve relicário de finetins. Então, mais do que o porte de Atena e Zeus, né, no mármore, é, ele se assombra, né? Ele se impressiona com um relicário, né? Porque ele fala de fino artista, né? Ele coloca a escultura como um trabalho mais bruto, né? Enquanto o o trabalho do Ourives, né, é um trabalho mais delicado. Ele coloca aqui: invejo o Ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro o alto relevo faz uma flor. Então ele está falando do trabalho, né, do Ourives, que é quem mexe com ouro, né, quem faz joia, quem mexe com a joia, quem coloca ali aquele diamantezinho minúsculo dentro de um colar ou dentro de uma aliança, né? Aí imito e pôs nem Carrara. Carrara é um tipo de pedra muito conhecido, né? Por causa da escultura, até por isso que tem aquela Carrara em Carrara esculpido, né? Que a galera chama cagar e cuspir aqui, mas o correto é em Carrara esculpido, que é a pedra que justamente as pessoas usavam para esculpir. Se é a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix preferido. Então, ele está falando que ele não quer a Carrara, a, a pedra de esculpir, ele prefere a pedra preciosa, né, que é com onde o Ourives trabalha. Por isso, corre por servir-me sobre o papel a pena, como em prata firme corre o cinzel. O cinzel é o instrumento de. Até voltar. Porque aqui eu já imprimi para vocês, né? Mas o cinzel é o instrumento do Ourives. É um dos instrumentos, né? Aí.
corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste, cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste, que corre, desenha, enfeita a imagem, aqui a gente pode ter até uma ideia aqui de gradação, né, que é a figura de linguagem de gradação, que as coisas vão aumentando, que o ideia aqui ainda está com acento, né, eu peguei o poema de uma versão antiga, né, da língua portuguesa, antes do último acordo, né? Então, aí cinge-lhe a roupa, ou cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Ele está dando uma ideia da gradação do trabalho, né? Ele colocando o tanto de trabalho que ele tem para criar aquela obra. Ele, justamente essa estrofe e outra, ele continua, também começa com uma espécie de outra gradação. Aí tosse, aprimora, alteia é tornar elevado, né? Alteia, lima é tirar todos os defeitos, né? Aí a frase, e enfim, no verso de ouro, engasta a rima como rumbim. Então aqui o rumbim, ele bota rumbim, né, nessa forma justamente para rimar com enfim, né? Vocês perceberem aqui, as estrofes são todos quartetos, né? Em que é A, B, né? A estrutura, né? Então aí lima, rima com rima, enfim, rima com rubim, né? Então, aqui é para colocar a rima. Não sei se o Rubinho uma modificação que ele fez, ou se é um termo que era usado na época. Isso aí agora me falha a memória. É. Então, aqui ele continua elevando, né, e se comparando o seu trabalho com o trabalho do ourives. Aí quero a estrofe cristalina dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Aqui mais uma vez perceba o número de metáforas que ele usa, né? Estrofe cristalina, estrofe como cristal, né? Aí dobrada ao jeito do ourives, né? Dobrada ao jeito do ourives. Dobrada é o quê? Como se fosse ao jeito do ourives, né? Mais uma metáfora aí. Sai da oficina, né? Sem um defeito. Essa é a oficina também é uma espécie de metáfora, né? Porque o cadê a estrofe não sai da oficina, né? Então, tipo, é como se fosse um trabalho igual um ofício, né? É interessante, né? Enfim, ele aí. E que o lavor, né, do verso, acaso por tão sutil, possa o lavor lembrar de um vaso de becerril. As becerril eram os vasos antigos das artes gregas, né, muitas vezes utilizados, e que a gente vê como que eram extremamente delicadas, né? Então, por isso que aqui ele está colocando como essa questão do vaso, né? Porque ele sempre compara o trabalho dele, o trabalho de quem escreve, o trabalho do poeta, né? Árduo, muito delicado, de uma precisão imensa, tal como o trabalho do Ourives, tal como o trabalho de quem mexe com argila, né? São estruturas mais delicadas do que o Carrara, outras pedras que os escultores utilizam, né? Aí. E ora sem conto passo, mudo, o olhar atento a trabalhar longe de tudo o pensamento. Novamente ele coloca aqui, ó, o pensamento que seria o foco aqui da arte poética, né? Então você pensa, você coloca o pensamento lá e fica trabalhando o pensamento antes de escrever. Isso aqui é a realidade, né? Quem escreve sabe aí. Por que eu escrever tanta perícia, tanto requer, que tal ofício nem há notícia de outro qualquer. Aqui ele está se queixando, né, de como se queixando entre aspas, né? Ele está se queixando, elevando o trabalho de escrever, porque ele diz que requer tanta perícia que não há outro ofício que se compare, né? É, em termos de esforço. Ele coloca em termos de beleza, ele compara em termos de beleza ao trabalho do Urives, né? A delicadeza ao trabalho do Urives. Mas ele aqui ele diz que precisa de mais perícia do que qualquer outro trabalho. Aí, assim procedo minha pena, segue esta norma por ti servir, Deus a serena, serena forma. Então, aqui é onde acaba mais ou menos essa primeira parte do poema, que ele vai falar justamente do trabalho que é escrever, né? E aqui a gente vai começar a segunda parte do poema, que é justamente onde ele coloca a sua elevação à figura da deusa forma, né? Ela chama aqui de serena forma, né? Deusa serena, serena forma. Que é a forma? A forma é justamente os elementos estéticos que montam a poesia, justamente nesse tempo, né? Aquela questão de elevar a figura da bela arte ao ápice. Então, o Olavo Bilac e os parnasianos em geral, eles tinham muito essa questão do trabalho, do trabalho do trabalho para com a métrica, para com a rima, né? A gente vê que eles são rimados, se eu não me engano,
Eles aqui são decassílabos e redondilhas embaixo, né? Então todos rimando, tipo de rima fixa. Então ele eleva e constrói aqui, a gente tem as características principais do parnasiano, né? Quando ele levar, até tanto que ela leva a Deus até a uma figura mitológica. Então a gente também tem essa questão, porque o Parnasiano, até o nome do Monte Parnaso, né? Ele se utiliza muito dos elementos gregos. E aqui essa deusa e a forma que ele cultua essa deusa é muito semelhante à forma de que os gregos cultuavam os seus deuses. Inclusive, tem até uma hora aqui que a figura que ele descreve da deusa me lembra muito a descrição da deusa Atena, né? Como a deusa Atena é, né? E que ele continua aí, deusa, a onda vil que se avoluma de um torvo mar, deixa crescer e o lodo espuma deixa rolar. Então aqui a gente tem ele falando justamente do quê? Que uma onda vil se avoluma. A gente sabe que são aqueles que ignoram a forma, né? Que escrevem poesia por escrever. Eu acredito que seja uma crítica aqui aos modernos, né? O pessoal do modernismo que estava surgindo e que insistia muito em criticar a galera que eram os parnasianos, né? Que utilizavam muito da métrica, que levava muita métrica, que eu acho que é uma resposta ao que aconteceu, né, sobre esse pessoal, já que eles tinham ideias opostas sobre a arte de escrever, né? Então aqui ele fala assim, não ligue para ela, deusa, deixa aí essa galera que blasfema para lá, compara ele a bárbaros, né? Compara a visigodos mais na frente, ele compara todo tipo de desgrama e de desgraça a essa situação aí. Blasfemo em grita surda e horrenda. Ímpeto, bando, venham dos bárbaros crescendo, vociferando. Então, ele está falando aqui da atitude, né, das pessoas que não seguem a América, que não respeitam o trabalho poético, né, a tradição poética, e diz que é para deixar lá, que esses aí eles não têm nenhuma capacidade de causar dano à deusa Serena e que eles, por mais que estejam crescendo, eles não virão conseguir atingi-la, né? Deixa que venha e o Vando passe, bando feroz, não se te mude a cor da face e o tom da voz, para ela nem se estressar, né? Não mudar a cor da face, não se irritar, né? E nem alterar a voz dela. Olha-o somente armada e pronta, radiante e bela, e o braço escudo, a raiva afronta dessa procela. Então aqui a gente tem, né, mais uma estrofe aqui que faz uma caracterização, né, da deusa Serena, né, a deusa, a Serena forma, e é interessante que ele coloca lá, armada e pronta, né, que é como a Atena sai da cabeça de Zeus, né, segundo a teogonia de Hesíodo, ela já sai armada e pronta para o combate. Aqui ele está falando que ela já é armada e pronta também, só que ela não vai precisar nem, né, enfrentá-las, né, só prepare o escudo, né? Interessante, é o escudo justamente que era uma das características de Atena, né? É. Este que à frente vem e todo possui os minais de um vândalo ou de um visigoto cruel e audaz. Então aqui tá dizendo que eles são povos, né, que não tem a capacidade intelectual que teria, né? No caso aqui, ele falando que possivelmente os modernos não têm a capacidade intelectual que o pessoal que é parnasiano tem, e aí eles têm que ser ignorados, né? Aí, estes que, de entre os mais, o vulto ferrenho alteia e em jato espelho o amargo insulto que te lameia. Falando aqui novamente que eles ficam atacando, né? Eles ficam atacando, né, a figura, insultando a deusa da forma, enquanto elevam é, outras características ou outras coisas que são, são, que são vultos, né, que são coisas terríveis, né? Então eles diminuem aquilo que é importante e elevam aquilo que é sem importância, né, que é sem valor. Aí. É em vão que as forças cansa e a luta se atira. É em vão que brando no ar a massa bruta, a bruta mão. Não morrerás ao sublime do trono egrégio. Assistirás intacta ao crime do sacrilégio. Então, mesmo as pessoas, mesmo esse grupo, né, esses bárbaros vindo para cima, nada acontecerá pela força, né, da deusa, ela não vai morrer, né? E vai continuar no trono, o que infelizmente aconteceu, né? Hoje a gente quase não tem alguém escrevendo com métrica certinho, né? Só os escritores populares, principalmente aqui no Nordeste, eles gostam muito de escrever, principalmente em redondilhas, né?
que é uma parte mais musical, mas a gente pega aí na poesia mainstream, na poesia acadêmica, se perdeu, infelizmente. Infelizmente, hoje a gente não vê mais um poema bem estruturado como esse aqui, em versos, estruturados com uma rima fixa, né? Infelizmente, esse tipo de poesia se perdeu tanto por causa da grande popularidade que os poemas modernos tiveram, quanto pela incapacidade, né, das pessoas de conseguirem ler um poema como esse. Infelizmente, esse poema aqui é difícil. Eu mostrei esse poema aqui, provavelmente dentro do curso de letras, não é todo mundo. Poucos alunos vão conseguir destrinchar esse poema assim da forma que eu estou fazendo, né? Então, felizmente, a gente está nessa situação. E se morreres, porventura, possa eu morrer contigo e a mesma noite escura nos envolver. E aqui já ele muda o tom, né? Inclusive que seria a terceira parte do poema, que é justamente quando vai falar da possibilidade da métrica morrer, né? Foi o que aconteceu, né? A ver por terra profanada a ara, né, o altar partida e a arte imortal aos pés calcada, prostituída, a arte imortal, que seria justamente aqui a arte da poesia, né? Ele está falando aqui que ao ver nessa situação, né, de ter o altar, né, a ara partida e a arte prostituída, né, que é justamente você retirar os aspectos métricos, é, os aspectos rítmicos dentro da poesia para fazer outra coisa, né? Você está prostituindo a arte. Ver derribar do eterno sólio o belo e o som, ouvir a queda do acropólio do Partenon. Aqui são, tanto o acropólio quanto o Partenon são estruturas gregas gigantescas, né? Você joga aí no Google aí, depois vocês vejam lá como é o acropólio e o Partenon. Sem sacerdotes, percebam novamente a utilização aqui não que fala, ele está falando do Acrópole, mas o belo com letra maiúscula, né? A arte com letra maiúscula, a crença com letra maiúscula, justamente para colocar aqui, né, uma espécie de aqui a crença, no caso não é a crença qualquer, é a crença sobre essas deuses, né, sobre esses deuses aqui, que é a beleza, que é a métrica, né? Então, a deusa aqui, forma com letra maiúscula, tudo isso é para elevar essa categoria, a categoria de deuses, tal como são os deuses gregos, que a gente tem o deus do amor, o deus da agricultura, o deus do não sei o quê. Então, são esses elementos, né, que são colocados aqui como uma personificação. Aqui, outra figura de linguagem, a gente vê vários aqui metáforas, né, várias e várias e várias metáforas, né? Mas aqui aqui a gente tem todas essas vezes que a gente vê essa letrezinha maiúscula, né? Novamente, não aqui em deusa, né? Não é uma personificação, mas quando a gente vem crença, quando a gente vem cadê? O belo, né? O belo som, né? Que seria a beleza, né? A gente tem algum outro elemento aqui que ele coloca, né? Enfim, tem mais outras personificações aqui, né? A licença sacerdote, a crença sentisse e o susto ver o extermínio entrando à porta do templo Augusto. O extermínio seria o fim entrando na porta do templo Augusto, justamente aqui seria o templo em, em homenagem lá à maior figura romana, né? Então aqui ele está falando justamente fazendo a comparação do templo da deusa da forma, né, aos templos de Augusto, né? Aí, ver esta língua que cultivo sem ouropéis, então aqui é o ouropéis, aqui é o brilho falso, né? Seria o ouro falso, né? Então ele está dizendo que ele realmente lapida a língua ao máximo, né? Aí mirrada ao hálito nocivo dos infiéis. Está falando que o pessoal que não segue a língua portuguesa, né? A deusa de fato de você escrever o correto, de você escrever bem, de você procurar escrever a métrica e seguir a tradição poética, né? Você está utilizando quando alguém escreve poesia sem seguir isso, é como se fosse o hálito nocivo do infiel, né? Então é exatamente isso aí. Não morra, tudo que me é caro, fique eu sozinho, que não encontro um só amparo em meu caminho, que minha dor nenhum amigo espiridó, mas eu fique só contigo, contigo só. Que ele está falando que ele quer, essa terceira parte é justamente a possibilidade dela morrer, que ele coloca-se como o último sacerdote, né? Que ele seja o último sacerdote, mas que ela não acabe, nem que ele fique sozinho e destratado por todo mundo, mas que ele consiga, nesse momento aqui, tá com
como é que se diz? Está na figura dessa deusa, né? Aí que minha dor, assim, que é, vive, que eu viverei servindo. Teu culto e obscuro, tuas custódias esculpindo no ouro mais puro. Aqui então, é outra metáfora. No ouro mais puro seria o que? Seria o papel que escreve a poesia, né? Metáfora interessantíssima, né? Celebrarei o teu ofício no altar, porém, se ainda é pequeno sacrifício, morra eu também. Caia eu também sem esperança, porém tranquilo, e ainda ao cair, vibrando a lança em prol do estilo. Estilo novamente aqui com letra maiúscula, né? Interessante. Também a questão da lança, que é vibrando a lança, é uma característica também. A lança é uma arma utilizada obviamente, por todos os guerreiros, porque era fácil de fazer, mas era muito lembrada também na Grécia. Então aqui a gente tem análise verso a verso, a gente tem um gigante de figuras de linguagem, principalmente que centrado em várias e várias metáforas, personificações, a forma que ele coloca, né, o estilo, né, o estilo quase como se fosse um deus também, né? Então a gente e interessante ele fala que prefere a morte, né? E do que acabe a métrica, né? Então, caso o sacrifício dele ficar só ele escrever, ele ser o último sacerdote, seja pouco, e ele ainda morra, né? Então, é a colocação que ele dá, né? Que é justamente aquela profissão de fé. Termina o poema ele professando, né? A fé dele para com essa deusa, né? A deusa forma. É um poema assim excelente. Né? Um dos meus poemas favoritos. A métrica é excelente, o ritmo é muito bom aqui. A gente tem várias figuras de linguagem, comparações excelentes, né? Que ele coloca, ele cria quase uma narrativa. Eu acho que aqui a gente pode dividir o poema aqui em três partes, né? Que são partes que colocam centros, né? Argumentos centrais interessantes, né? Eu acho. E, então, para mim, passa muita emoção. E é interessante porque me veio essa poesia nova, que é a poesia moderna, né? Que a gente vai enfrentar para o ano. E vocês vão ver que é uma poesia totalmente diferente do que a poesia que o nosso querido Olavo escrevia. Então, isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo ajude aí vocês. Um abraço.